What If. É legal. Da Marvel. Enfim, gente, estamos falando aqui de filmes, tá bom? Mas agora a gente tá falando de What If da Marvel, das séries do Star Wars animado, mas agora a gente vai falar o quê? Vamos falar, terminar no caso nazismo e começar a Guerra Civil Espanhola, tá bom? Só recapitulando pra gente que tá vendo a gravada, Guerra Civil Espanhola é um tema que a gente não vê muito na realidade. Que a gente, tipo, escuta falar, sabe como é que é, mas não vai muito aprofundado. Isso, inclusive, está refletido no material de vocês. O ângulo, por uma questão até de corte de conteúdo, de focar no Enem, não dá com tanto detalhe a Guerra Civil Espanhola. Como eu sei que é um tema que está caindo um pouquinho mais nos vestibulares mais conteudistas, tipo uma FUVEST, uma Unicamp, eu resolvi dar mais aprofundado para vocês, tá bom? Por isso, entre no Arcada Digital, quando eu conseguir acessar esse treco, e vocês vão ver lá o material que eu preparei para vocês sobre Guerra Civil Espanhola, tá? É um texto longo, tem umas 8, 9 páginas, mas ele é bem detalhado, gente, de verdade. E tem até detalhes que vocês não precisam saber. Mas eu quis trazer uma coisinha mais elaborada, porque é melhor sobrar do que faltar, né? Então é isso. Vamos começar aqui. Nossa, eu surtei por um segundo, achei que não estava gravando. Mas vamos terminar. A gente tinha parado nesse slide, eu lembro. Quer dizer, espero que eu lembre bem. Mas, enfim, aqui no último, a gente falou um pouquinho das eleições para o parlamento, né, da Alemanha, porque o partido nazista ficou na frente, com 32% das cadeiras da casa. A gente viu basicamente toda a evolução do partido, desde o início dele até o Hitler chegar lá e como ele subiu ao poder, tá bom? Igual eu tinha dito para vocês, a Alemanha é uma república parlamentarista. Portanto, ela tem dois cargos muito importantes: presidente e primeiro-ministro, que na Alemanha especificamente chama chanceler, tá bom? Acontece o seguinte, eram eleições separadas. Uma eleição ia acontecer para o parlamento, ou seja, como se tivesse uma eleição para a nossa Câmara e para o nosso Senado, e aí iam decidir, iam ver qual partido tinha a maioria dos assentos do parlamento. O que é isso, gente? É o poder legislativo, tá bom? O parlamento alemão é a parte do poder que faz as leis, que edita decreto, que blá, 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 tá bom? Então, é essa parte que faz lei, é a parte do legislativo. O presidente e o primeiro-ministro estão juntos, mais ou menos, compondo o executivo, tá bom? Então, aconteceu ao mesmo tempo a eleição para o legislativo e para o executivo. Legislativo, nazistas levaram. E para o executivo, que era o cargo de presidente, o Hitler estava concorrendo, mas ele perdeu. Perdeu para um cara chamado Hindenburg, tá bom? Que seria, então, o próximo presidente da República de Weimar. Hindenburg, que assim como Hitler, era um herói de guerra, mas um herói de fato, tá bom, gente? Ele não era. O Hitler foi soldado raso, serviu em cargos menores. O Hindenburg foi general do exército alemão, tá bom? Do exército prussiano. O cara era muito foda, muito conceituado, um monstro, literalmente. O cara tem uma foto muito boa. Hitler não era tão alto assim, tem 1,75. O Hindenburg é gigantesco, tem 1,98. E aí é engraçado tu ver aquele monstro prussiano, sabe? Parece, sei lá, não sei um exemplo de alemão. Tony Kroos. Kroos é alemão? Não sei. Um cara alto pra caramba, e o Hitler, que a gente vê, puta, Hitler, encarnação do mal, o cara, o capeta, todo franzininho, abaixadinho pro Hindenburg. Então, Hitler perdeu, tá bom? Ele perdeu a eleição presidencial para o Hindenburg. Mas, como o partido nazista tinha ganhado a maior parte do parlamento, aqui ó, 32% do parlamento, o partido nazista pressionou o recém-possado Hindenburg, presidente Hindenburg, para nomear o Hitler como chanceler. Lembra que eu falei para vocês que eram dois cargos importantes? O chanceler é nomeado pelo presidente, tá bom? E aí, a partir dessa pressão, o Hindenburg não vê saída e nomeia Hitler para ser o chanceler da Alemanha. Então vejam, tivemos duas coisas separadas. Eleição para o parlamento, eleição para presidente. Parlamento, nazistas ganharam, conseguiram maioria. Presidente, perdeu. Só que como os nazistas eram maioria no parlamento, eles pressionaram o presidente recém-eleito Hindenburg a nomear o Hitler como primeiro-ministro, tá bom? Então, em 1933, o Hitler assume o cargo. Pouco tempo depois, por algumas condições que até hoje a gente não sabe direito
Por que aconteceu? O parlamento alemão, o prédio do parlamento, chamado Reichstag, que é esse negócio que vocês estão vendo aí à direita, ele é hiper lindo, ele pega fogo. Isso é bem famoso, tenho certeza que vocês, pelo menos, ouviram uma menção. É a mesma coisa que o Planalto pegasse fogo, tá, gente? Putz, poderia ter pego, né? Mas, enfim, o parlamento pegou fogo. E aí o que aconteceu? Ninguém sabia exatamente quem que botou fogo, se o fogo foi proposital, se foi um acidente. Até hoje isso não está claro. Mas, mesmo tendo uma origem muito duvidosa, os nazistas culparam seus opositores. Então, eles usaram o incêndio do parlamento como bode expiatório. Ninguém sabe quem que botou fogo no parlamento, se realmente foi botado fogo. E tem uma chance grande até que foram os próprios nazistas que atearam fogo lá. Só que, de qualquer jeito, os nazistas usaram o fato do parlamento ter pegado fogo para perseguir o opositor. Falar, tá vendo, esses comunistas querem que nossa bela democracia não, nossa bela nação ariana seja corrompida, eles botaram fogo na nossa casa legislativa, temos que perseguir os comunistas, e blá, 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 blá. Tá bom? No mesmo ano, muito por causa desse discurso dos nazistas começarem a se consolidar no poder, o Hitler convence o presidente Hindenburg a dissolver o parlamento, que era uma prerrogativa que ele tinha, ele podia fazer isso. Entendeu? Então, o que acontece? Antes você tinha o parlamento, que era de maioria nazista, mas ainda tinham outros partidos políticos lá. Depois do incêndio do parlamento e os nazistas começarem com essa posição ativa, né, de perseguir o opositor, o Hindenburg, pressionado, dissolve esse parlamento. E agora não existe mais oposição, é só partido nazista. É o Hitler como chanceler, o Hindenburg como primeiro-ministro. O parlamento não existe mais. A Câmara Legislativa deixou de existir, o chanceler basicamente governa sozinho. E piora. E piora, gente, porque nada é tão ruim que não possa piorar. Porque quando o Hindenburg morre, e ele morre porque ele já estava velhinho, ele morre antes de cumprir o mandato, o Hitler assume, ele basicamente pega a posição de presidente para si mesmo. Em suma, gente, o que a gente tem aqui é todo o caminho lento que o nazismo fez para consolidar seu poder e transformar a República de Weimar em uma ditadura. Então, maioria no parlamento, Hitler nomeado chanceler. Deu um incêndio no Reichstag. O parlamento some. Agora só tem presidente e chanceler. Chanceler é o Hitler. Presidente é o Hindenburg. Hindenburg morreu, só sobra o Hitler. E aí ele pega os poderes extraordinários que ele tinha, concentra tudo em sua mão e dissolve esses cargos. Eles deixam de existir. E aí o Hitler se consolida como Führer, que em alemão quer dizer líder. Todo mundo já viu esse bendito Führer em algum lugar. Eita. Alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? Então, eu entendo que eles não significa que eles poderiam ter incendiado, né? Mas se forem eles que incendiaram aquele lugar, eles incendiaram Para culpar os acabar outros. com os opositados. Para culpar os outros. Tá bom? É bem dúbio isso até hoje em dia, tá bom, gente? Ninguém tem muita certeza não, mas é possível que eles tenham feito isso. Alguma dúvida? Não. Tá, suave. Vamos continuar então. O último slide desta aula para ir para a próxima. Eita, entrei na negócio de guerra civil espanhola. E aí, gente, depois que o Hitler assume o poder, começa um período na história da Alemanha que é chamado de Terceiro Reich. Eu já disse para vocês o que quer dizer essa palavra, mas eu vou dizer de novo. Reich é império, tá bom? Então, aquela ideia megalomaníaca que tem os nazistas de fazerem a Alemanha grande de novo, make Germany great again, envolvia também restaurar o orgulho da Alemanha, uma coisa mais militar, mais belicosa, mais expansionista. E isso vai acontecer, né? A Alemanha vai mergulhar na Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia de Terceiro Reich, Terceiro Império, é justamente essa. O primeiro seria o Sacro Império Romano-Germânico, vocês não precisam decorar. O segundo seria o Império Alemão, desde a criação da unificação da Alemanha até o fim da Primeira Guerra Mundial, quando o Kaiser é deposto e começa a República de Weimar. E agora começa o Terceiro Reich. Era um jeito do Hitler falar: olha, aquilo que a gente sofreu com o Tratado de Versalhes, com a humilhação da Primeira Guerra, acabou. Agora a Alemanha vai ser grande de novo, tá bom?
O terceiro Reich é marcado uma violência completamente descabida por perseguições políticas, por perseguições étnicas, tá bom? E a gente vai ver isso um pouquinho agora. É um período de muita repressão, é terrível, gente. Não preciso falar como que era o nazismo para vocês, porque, enfim, todos os filmes do universo mostram isso. Mas vamos dizer um pouquinho aqui dos principais órgãos de repressão. Primeiro, durante o Terceiro Reich é criada a Gestapo, que é a política secreta nazista, tá bom? É como se fosse a KGB, como se fosse a CIA, só que racistas. Não que a CIA também não seja nem a KGB, mas é porque a Gestapo era quem perseguiu os judeus, por exemplo. Quando alguém delatava, olha, eu acho que tem um judeu escondido em tal lugar em Berlim, quem batia lá era a Gestapo, tá bom? Eles iam atrás, era sinistro, puto uniforme preto, aquela suástica aqui é bem complicado. E além da Gestapo, a gente tem a SS, as SS, né? Que é como se fosse a divisão especial do exército. Então, é uma milícia que agora virou oficial. É a divisão do exército que é mais leal ao partido. É como se fossem as camisas negras do Mussolini, tá bom? Aí já no poder, o Hitler persegue toda a oposição possível a ele. Isso vai desde comunistas e aqueles que são, obviamente, né, contra o regime nazista, mas também nazistas, estrito sensu. A grande parte dos fundadores do Partido Nazista são perseguidos nessa época, porque o Hitler não queria rivalizar com ninguém. Ele queria governar sozinho. Tá bom? Repressão aumenta, multipartidarismo é abolido em 1934 e começa uma perseguição gigantesca contra todo tipo de expressão que fosse levemente dissoante do nazismo, mas levemente mesmo. Então vai censura, vai fechar as universidades, vai ser uma grandíssima merda, tá bom? Vai ser terrível. Em 1933, a gente tem uma imagem muito forte, né? Que é essa direita, que é uma queima gigantesca de livros que aconteceu em Berlim. Então, tudo que fosse considerado disruptivo era caçado, era proibido, e nessa imagem é queimado. Então, todos os livros que fossem contra a ideologia nazista deram cabo. Inclusive, tem uma frase famosa, né, disso, que é, eu não lembro o nome do autor, mas é onde se queimam livros, um dia onde se queimar pessoas. E essa frase desse cara foi censurada pelo Partido Nazista, porque o cara era, enfim, tanto faz. Vocês querem entender qual que é a lógica por trás do Terceiro Reich? Qual que é a lógica por trás do governo nazista? Só pegar essa frasezinha, que é o lema deles. É o lema, como é que é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, tá bom? É tipo isso deles, que é Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Vamos falar em português para você, filho da puta. Ein Reich, um império. Ein Volk, um povo. Ein Führer, um líder. Vamos entender o que isso quer dizer? Ein Reich, um império. Por quê? Porque a Alemanha tem que ser grande de novo. A Alemanha, que cedia a etnia mais privilegiada do mundo, que é a raça ariana, tem o direito de ser grande. E vai ser grande de novo. Os nossos inimigos, aí coloca comunista, coloca Inglaterra, sei lá o quê, tentaram minar nosso poder pós Primeira Guerra Mundial, nós fomos humilhados com o Tratado de Versalhes, mas agora a Alemanha está de volta, e ela vai ser um império. Mas não qualquer império, é um império para um povo, un Volk, porque não é império para judeu, não é império para eslavo, é império para a raça mais privilegiada do mundo, que é a raça ariana. É para isso que o exército, que a Alemanha existe. É para isso que ela tem que servir. E liderando tudo isso, toda essa ideologia, todo esse objetivo, a gente tem um único líder. Não tem multipartidarismo, não tem discussão. É o Partido Nazista e a frente dele, Adolf Hitler. Ein Führer. Um líder. Só um. Tá bom? É aqui que a gente vê, primeiro, caráter racista, belicoso e totalitário, não só autoritário, mas totalitário do regime nazista. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Sim? De boa. Oi, Edu, é Império Império Ortodoxo, né? Ortodoxo. Não, Sacro Império Romano Germânico. Vou mandar aqui. Sacro, tá. Ah, tá. Sacro, tá. Valeu. Sacro Império Romano Germânico, que não era sacro, não era um império, não era um romano, não era romano, mas era germânico. Enfim.
Nenhuma dúvida, gente? Eu pensava mesmo, essa parte é tão cultura pop, tão de boa que ainda bem, mas se tiverem dúvidas, pelo amor de Deus, podem mandar. Não tô falando que não tem que ter, que não, é injustificado, não, só, enfim. É que a gente vê muito, né, gente? A gente vê muito isso em filme, cinema, é bem pop. Não é um assunto X. Só que agora vai entrar o assunto X, que é a Espanha. Não fala Gente, assim da Espanha. A oi, Maria. pode falar. Não sei quem foi, pode falar. Pode falar, Luiz. Ah, não, pensei que era você, eu pensei que era a Mari. Pode falar, Isa. Eu tô falando aí. Não, eu ia perguntar sobre o legislativo, tipo, o que aconteceu com eles durante esse tempo agora? Eles realmente, tipo, não tinham mais legislativo? É que, tipo assim, ainda editavam leis. Só que existia tipo, alguém responsável por editar leis. Quem? A alta cúpula nazista. Inclusive, você tinha uma lei, e eu não tô de sacanagem, que ela dizia, as palavras de Hitler têm força de lei. Ou seja, o que ele falar tá acima de tudo. O que ele falar vira lei na hora, entendeu? Então, assim, você tinha legislativo, não como a gente entende, não era um poder separado. Tava tudo meio que junto, entendeu? Porque era uma ditadura totalitária. Mas sim, ainda tinham leis, ainda editavam leis, só que essas leis eram tendenciosas e horríveis, entendeu? É isso. Entendi sim, obrigada. Gente, agora vamos então começar, que eu quero tentar liberar vocês mais cedo. Vamos ver como é que vai ser. Meu Deus. A gente vai estudar a Guerra Civil Espanhola, tá bom? E assim, quando a gente estuda esse tema, né, nazi-fascismo, é um dos temas que eu vejo que as pessoas têm mais facilidade, justamente por ser muito pop, né? A partir do fim da Primeira Guerra Mundial, quando a gente acaba a crise de 29, eu vejo tipo, que as pessoas assimilam muito rápido Segunda Guerra, Guerra Fria, corrida espacial, porque são temas que a gente vê bastante, tá bom? Com a exceção disso. Com exceção de Guerra Civil Espanhola, com exceção de salazarismo, porque é aquele negócio, né, gente? Me falem o que vocês sabem de fascismo. Pô, vocês falam da hora, Mussolini, Itália, camisa negra e tudo mais. Me falem o que vocês sabem de nazismo. Pô, nazismo, Hitler, incêndio no Reichstag, consolidação do poder. Beleza. Agora me falem o que vocês sabem de Antônio de Oliveira Salazar. Tiltou. Pô, mas ele é fascista também. Me falem o que vocês sabem de Francisco Franco. Também tilta. E é super natural, porque não são temas que a gente vê muito, tanto no ensino médio, quanto ao nosso redor. Não é cultura pop, não é famoso, não é lúdico não, né? Mas não é tão disseminado como é o nazifascismo, como é a Itália, como é a Alemanha. Só que ainda assim, tá caindo bastante os vestibulares, eu resolvi dar para vocês, tá bom? Só que vocês vão ver, gente, que tem muita similaridade, tá bom? A história desses países, quando a gente vai ver, tem muito em comum com isso, tá? Então não se desesperem, vai dar tudo certo. Eu sei que é um tema que a gente não está acostumado a ver, tanto assim, mas é tranquilo, prometo para vocês, tá bom? Podem me cobrar depois. Como sempre, gente, a primeira coisa que a gente vai ver, que a gente vê antes de estudar um regime político, é o que levou ele a existir. Quando a gente foi ver fascismo, a gente viu a história da Itália. Quando a gente foi ver nazismo, vimos a história da Alemanha. No caso, mais especificamente, da República de Weimar. Com a Espanha e o franquismo, não vai ser diferente. Então, o que vocês têm que saber, em primeiro lugar, é um pouquinho da história da Espanha antes da Guerra Civil. Porque aí você entende, primeiro, por que a guerra aconteceu, segundo, o que motivou ela, e terceiro, como que a Espanha sai de uma república consolidada para uma ditadura fascista maluca. Isso é bem importante, tá bom? Então vamos lá. A Espanha, gente, até o século XX, era um país essencialmente católico. Católico no sentido, né, bem forte da palavra, conservador, não é que tenha problema em ser católico, mas é que a igreja tinha muito poder na Espanha, poder de fato, tá bom? Uma sociedade completamente conservadora, um país agrário, com pouca industrialização e, portanto, com o domínio das oligarquias tradicionais que a gente pensa. Então, tem o clero, tem a nobreza, que era uma monarquia, você tem os latifundiários, é tudo bem rudimentar, bem antiquado, entendeu? Era essa a Espanha do início do século XX. E mais do que isso, a Espanha não estava bem das pernas. Por quê? Antes, né, durante o século XVI, XVII, a orgulhosa Espanha, o maior império colonial do mundo,
que tinha desfrutado de imensas riquezas que vieram da América, essa Espanha não existe mais. Simão Bolívar e associados tocaram o zaralho, fizeram com que a grande parte das colônias espanholas se tornassem independentes, e a Espanha se vê perdendo os territórios que ela tinha. O Império Colonial Espanhol é completamente fragmentado e o país entra em uma crise ferrada. É nessa crise que surge uma coisa que eu sempre digo para vocês que é importante para que ideologias como nazismo, como fascismo, possam florescer. Com essa crise surge radicalização. É a chamada geração de 98, de 1898, onde acontece a radicalização da sociedade espanhola por causa de algumas catástrofes que vão influenciar em todos os aspectos das vidas das pessoas. Então, no aspecto político, aspecto econômico, aspecto social. Algumas eu já disse para vocês. Primeiro, como é que chama? Fragmentação do Império Colonial Espanhol. Isso quebra a Espanha, que já não era lá uma grande potência econômica, mas agora fica pior. As pessoas empobrecem. Além disso, epidemia de gripe espanhola, mata um monte de gente, uma coisa horrível, chama gripe espanhola, já expliquei para vocês o porquê, mas, tipo, pegou muito feio lá na Espanha. Não é que surgiu lá, mas pegou muito feio lá. Perderam guerra, tiveram doença, a economia estava ruim, pronto, parabéns, você tem um prato cheio para radicalização, tá bom? E aí você começa a ter uma briga muito feroz dentro da Espanha. Feroz é uma palavra chique, né? Ferocidade. Mas você tem uma briga muito intensa dentro do cenário político espanhol entre republicanos, liberais, e conservadores, monarquistas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, tal como a Rússia czarista, que a Espanha, o governo espanhol, estava se mostrando anacrônico, estava se mostrando ultrapassado. Ele tinha as mesmas bases desde sua fundação. Era tipo assim, era um país do século XX que se comportava como no século XVII. Isso estava começando a cobrar um preço. Você estava tendo, então, uma cisão muito grande dentro do campo político espanhol entre os que continuavam apoiando essa monarquia católica, conservadora, tradicional, agrária, e, por outro lado, você tinha um grupo que falava, chega, está na hora da Espanha se modernizar e mudar de governo por consequência. E aí você tem os republicanos, que eram a favor da deposição da monarquia e a fundação de uma república. Essa briga piora depois que a Espanha, no finalzinho do século XIX, tem uma certa industrialização. Não é uma coisa generalizada, como se a Espanha virou nova Inglaterra, mas ela se industrializou. Ela teve uma industrialização, um processo de industrialização, mesmo que tímido. E aí piora, porque é aquela história que eu já contei para vocês, gente. O que vem com industrialização? Vem proletário, vem novas teorias econômicas e sociais, vem greve, vem atrito, vem tudo junto. A Espanha estava começando a ter uma economia moderna, mas a estrutura do país não estava acompanhando. E aí vem atrito, vem atrito, vem atrito, vem atrito, até que, em 1931, não é mais sustentável esse governo. O rei espanhol, naquela época, o Afonso XIII, abdica do trono, e a Espanha deixa de ser uma monarquia e vira uma república. Vocês percebam que essa é, então, a segunda República Espanhola. Ah, por que segunda? Porque teve uma há 1 trilhão de anos atrás que durou 2 anos. E eu não vou passar ela para vocês por motivos óbvios. Vocês têm que saber isso, gente. Um país atrasado é muito forte, mas que a população considerava ultrapassado, que tinha elementos de modernização, ao passo que as estruturas ainda eram muito arcaicas. Isso gerou um embate muito grande entre 2 grupos políticos, monarquistas e republicanos. No fim, quem ganhou em 1931 essa disputa foi o movimento republicano. Tá bom? E aí você tem a criação da Segunda República Espanhola. Alguma dúvida? Nossa, eu tô morrendo. Tudo bem, gente? Oi, tudo. Tá suave? Ah, então tá bom. Só ver, então. Gente, eu adorei esse título, A República e a Falange. Parece tanto nome de livro de mistério, Agatha Christie, sei lá. Mas
Vamos entender o que é isso agora. E essa república, gente, essa República Espanhola, essa segunda República Espanhola, que foi fundada em 31, não é qualquer tipo de república. É uma república extremamente progressista. Extremamente. Principalmente por causa do trabalho de uma organização política chamada Frente Popular. Frente Popular, gente, era uma agremiação, tá bom? Era uma coalizão, sabe esse negócio que o povo fala de terceira via e tudo mais? Então, a Frente Popular eram os vingadores, os Avengers do progressismo da Espanha. Então, tava todo mundo no mesmo balaio, tava todo mundo junto. Tava, ó, socialista, comunista, anarquista, republicano e liberal juntos em um único grande partidão, entendeu? Era literalmente uma agremiação gigantesca. E por quê, gente? Porque, vejam bem, a República Espanhola foi criada em 1931. Em 1922, a gente tem a consolidação do fascismo na Itália. Em 33, do nazismo na Alemanha. Então, você tinha dentro da esquerda internacional um sentimento de que, olha, a gente tem que se unir para combater o avanço fascista e o avanço nazista, independentemente que a gente tenha divergências. Pô, um liberal é muito diferente de um comunista. Só que eles estavam todos juntos nesse partidão aqui para fazer um governo coeso e barrar o avanço do nazifascismo. Uma coisa bem interessante. E por isso, gente, essa Frente Popular, esse partidão, que não é exatamente um partidão, mas eu acho mais fácil de entender assim, essa Frente Popular vai assumir o governo da Segunda República. Vai assumir esse governo. E aí vai fazer uma nova Constituição, e junto com essa nova Constituição, a gente vai ter um monte de políticas progressistas. Por exemplo, voto universal, que hoje em dia parece pouca bosta, mas nessa época era muita coisa, tá bom? Proposta de reforma agrária, de reforma tributária, mais autonomia para as regiões da Espanha. Isso é muito importante. Vocês estudam em atualidades, não vou dar para vocês porque não é minha área, mas a gente tem uma região da Espanha chamada Catalunha, que digamos que tem desejo de não participar da Espanha. Por quê? Porque tem uma população culturalmente diferente, que fala uma língua diferente. A gente tem também o País Basco, cadê? Ó, o País Vasco aqui, que vê isso no nosso B. E aí, graças a Deus, não é País Vasco, mas Basco, porque o País Vasco seria muito triste vir de Rio de Janeiro. Desculpa aí a qualquer vascano que tá vendo isso agora. Mentira, desculpa não. Timinho complicado, Vasco. Enfim, desculpa. O País Basco, que assim como a Catalunha, tem uma população muito própria, uma língua muito diferente e tudo mais. Então, essas regiões, elas são parte da Espanha, pero no mucho. Pero, tipo assim, mas não tá tão integrada assim. E aí, quando essa república sobe ao poder, quando a Frente Popular sobe ao poder, ela dá mais autonomia para a Catalunha, para o País Basco e para outras demais regiões, tipo a Galícia, que também tem uma diferenciazinha assim. Beleza, perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aparentemente a república ia bem. A gente tem uma união progressista que está no governo, tá certo? Aprovando medidas relativamente, para a época, muito avançadas, e a Espanha está indo bem. Como a Itália estava indo bem. Ou como a Alemanha estava indo bem. Vocês lembram? Quando eu falei na aula de Itália, né, que o Partido Socialista tinha ganhado a maior parte das cadeiras, e aí deu ruim. E quando eu estava falando da Alemanha, que a República de Weimar era muito progressista, e aí deu ruim. Então, tá na hora de dar ruim aqui na Espanha. Surge, nesse cenário de Segunda República Espanhola, de progressismo, um movimento contrário. Um movimento contra essas mudanças e que desejava que a Espanha continuasse como era antes, como uma monarquia essencialmente católica, conservadora, agrária, com domínio das oligarquias tradicionalistas. Tá bom? Essa é a falange, que o símbolo da falange está aí à direita para vocês. Tá bom? Vocês veem, são 5 flechas, as 5 flechas unidas. Vocês já vão entender isso daqui a pouquinho. Falange foi criada
pelo filho de um general, que a gente vai ver ele daqui a pouco, ele chama Primo de Rivera. Então ele foi criado pelo filho do general Primo de Rivera. Vocês não precisam saber o nome dele, nada. Vocês têm que saber, a Falange é o partido nacionalista espanhol. Até aí, não há grandes problemas. Nacionalismo, se for muito exagerado, é um problema. Mas, pô, bastante pessoa nacionalista. Pois é, mas a Falange era o partido nacionalista espanhol com tendências fascistas. Aí fudeu. Então, eu vou poupar esforços, e assim como eu fiz na aula de nazismo, eu vou simplesmente pegar aqui a nossa aula de fascismo e falar que grande parte desses elementos que a gente tinha no fascismo servem para o falangismo, tá? Para o futuro franquismo, beleza? Então, por exemplo, nacionalismo, acabei de falar, a Espanha tem que voltar a ser como que era antes, aquele grande império colonial, forte pra cacete e tudo mais. Autoritarismo, Franco vira um ditador. Militarismo, blá, 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 tá bom? Qual que é a grande diferença, portanto, entre o falangismo e o fascismo e o nazismo? Falo para vocês agora. O governo fascista da Espanha, do Franco, de Portugal, de Salazar, e da Polônia, que foda-se a Polônia, nem vou falar o nome do cara para vocês, mas esses governos são fascistas. Só que é um fascista um pouquinho diferente, que é o que a gente chama de fascismo clerical. Gente, ao mesmo tempo, para essa vertente política, ao mesmo tempo que a gente tem um fortalecimento do Estado, uma radicalização do Estado, esse Estado também vai respeitar a Igreja Católica. E vai colocar ela com uma posição de poder muito privilegiada, tá bom? Então, é por isso que chama fascismo clerical, de clero. Então, você tem uma aproximação muito grande entre esses governos fascistas e a igreja. Aí vocês estão pensando, pô, mas o Mussolini, por exemplo, foi ele que criou o Vaticano. Não seria, portanto, fascismo clerical? Não, peraí. Não seria, portanto, fascismo clerical? Não. Porque o Mussolini fez isso para agradar a igreja. Para, ó, cala a boca, não critica meu governo, fica no teu Vaticano lá, sei lá, bebendo vinho, comendo oxa e não enche meu saco. Aqui não. Aqui é uma aproximação. O Estado e a igreja são equivalentes, eles estão juntos, tá bom? É uma coisa só. A igreja mantém o poder que ela tinha. Porque, querendo ou não, Mussolini criou lá o Vaticano, mas quem mandava era o partidão. Partido fascista, igreja, fique no Vaticano, se vire. Aqui não. Aqui é tudo juntinho, tá bom? Essa é a grande diferença. E o falangismo ganha força, gente, dentro da Espanha. Por quê? Porque estas reformas da República começaram a desagradar a elite tradicional da Espanha, que via no falangismo uma chance de, olha, vamos evitar que o pior aconteça. Igualzinho fascismo e nazismo. Tá bom? Alguma dúvida? Não, queria copiar o slide. Boa tarde. Então tá bom, gente. Bora continuar. Relaxa que isso daí, assim que eu conseguir acessar o arcade digital, vai pra lá. Não, fica de boa, eu já tirei print. Tá bom? Fica com Deus, fica com Deus. Então, gente, vamos falar um pouquinho do homem que depois vai consolidar o falangismo. Parece tá um bom? pinguim. Verdade, ele é baixinho, então o Franco tem 1,65. Não, 1,63. Ele era pequenininho mesmo. Eu amo que você sabe a altura dos caras. Quando eu vou estudar, eu acho que é 1,63, peraí, deixa eu ver. Quando eu vou estudar, eu gosto de tipo, imaginar como é que a pessoa é. Não é esse Franco. Francisco Franco. 1,63 aqui. Ele era baixinho. Eu gosto de imaginar, tipo, se ele estivesse na minha frente, como é que ele ia ser, uma coisa assim. Então, ele era baixinho, mas enfim. Isso vai ser legal, gente. Eu vou até fazer uma relação com isso na aula, não vai ser inútil essa informação para vocês. Seguinte, quando a gente estuda o nazismo é indissociável da figura do Hitler. É óbvio, o nazismo existia antes do Hitler, mas ele mudou muito. A mesma coisa do fascismo do Mussolini. O Franco vai ser importantíssimo para que o falangismo ganhasse força, tá bom? E a gente sabe muito pouco do Franco. Os materiais passam muito pouco do Franco. E é importante saber essas coisas.
Então, até para vocês terem um maior entendimento do que foi o falangismo, do que foi a Guerra Civil Espanhola, vamos ver um tiquinho da história dele. O Franco era membro de uma família extremamente católica, ridiculamente católica, conservadora e ligada ao exército. Ou seja, gente, era o perfeito estereótipo dos conservadores espanhóis, daquela coisa tradicional. E o Franco vai crescer nesse berço, tá? E como ele era filho de militar, parente de militar, uma hora ele ingressa no exército, tá bom? Ele entra na infantaria do exército espanhol e vai servir lá no Marrocos, que era a colônia espanhola. Ah, mas você falou que a Espanha tinha perdido suas colônias. Pera lá. Tinha perdido boa parte, não todas. Existiam algumas que ainda eram possessões espanholas, entre elas o Marrocos. E assim, gente, o Franco, apesar de ser um desgraçado, obviamente, ele não era ele era tipo um puta militar, falando foda. Porque ele vai por Marrocos sem experiência nenhuma, com uma mão na frente e outra atrás, para morrer. A mortalidade dos jovens que iam servir no Marrocos, falar certinho, era altíssima. E o Franco quase morreu um monte de vezes, o que para mim mostra que, seja lá qual força superior seja a nós, tá de sacanagem, né? Porque, enfim, podia ter ido um pouquinho mais longe e ter matado mesmo, mas enfim. E no Marrocos, gente, é onde o Franco vai fazer carreira militar. É onde ele vai ficar conhecido, tá bom? Então ele vai ter um monte de campanha, um monte de conquista, e o cara volta para a Espanha como um herói. Então vocês imaginam, gente, na cabeça de vocês, um cara franzino, fraco, com 1,63, meio carrancudinho, baixinho. Imagina esse cara ir para o Marrocos. Você pensa, pô, vai morrer. Não vai durar uma semana lá. E depois ele volta como um herói, como um puta general, tipo, foda, que fez carreira lá. Então, é no Marrocos que o Franco começa a ganhar o prestígio que vai ser essencial para que ele comece e lidere a Guerra Civil Espanhola. Não foi ele que começou, mas ele foi uma grande liderança, tá bom? E mais do que isso, os êxitos militares que ele teve nas campanhas dele, as vitórias que ele conquistou, que eram absurdamente difíceis, era uma situação muito complicada mesmo, fizeram com que ele acreditasse que ele era um enviado de Deus e que ele deveria restabelecer o orgulho espanhol. Então vocês veem aqui começou a piração da cabeça. Aqui estamos começando a criar um ditador, tá bom? Volta para a Espanha, ganha um prestígio foda e ele, com 30 e poucos anos, é promovido a general do exército. Gente, isso não é qualquer coisa. General é um puta cargo alto. E ele assumiu isso muito, 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 muito novo, tá bom? É aí que vem o prestígio do Franco. E é aí que vem a liderança dele durante a Guerra Civil Espanhola. Por ele ser muito popular, muito influente, esta Segunda República, acertadamente, na minha concepção, pegou esse povo do exército, que era nacionalista maluco, que queria que a Espanha voltasse a ser uma monarquia, blá, 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 e mandou para a puta que pariu, conhecida como Ilhas Canárias. Vocês já viram as Ilhas Canárias, gente? Ilhas Canárias, umas praias bonitas, olha que praia linda, que não vai querer um mapa, Jesus amado. Mapa das Ilhas Canárias, brincadeira. Ó, tá aqui a Espanha, tá bom? E aqui as Ilhas Canárias. O povo da Espanha, cagando de medo que esses generais, que esses militares muito nacionalistas da Espanha tomassem o poder, eles pegaram esse povo e falaram, ó, todo mundo fora, estão exilados, vocês vão para a puta merda chamada Ilhas Canárias, que não é um exílio tão ruim, né, gente? Pô, vamos pensar aqui, vamos lá. Você ficar exilado aqui, eu acho particularmente bem massa, entendeu? Bem interessante. Mas, enfim, então em 1936, o Franco, ele é despachado para as Ilhas Canárias. Por quê? Porque tinha um medo que ele desse um golpe de Estado. No fim, ele deu o golpe de qualquer jeito. Mas, enfim. Tudo ok, gente? Entenderam o homem aí? Oi, Edu, mas só ele foi exilado? Eu não entendi muito bem. Não, um monte de general. É porque ele particularmente era muito popular, entendeu?
Mas teve um monte de gente que foi para lá, um monte de general que foi para lá, ok? Mas quem fez isso? O povo da Frente Ampla, que estava no poder da Segunda República. Sim. Ah, tá. Faz sentido. Entendeu? Então é isso, gente. Edu, rapidinho. Pode O falar. Franco fazia parte da Falange também? É aí que vai entrar agora. O Franco, quando ele assume o poder, a Falange vira o único partido permitido na Espanha. Tá bom? Ele era mais nacionalista do que falangista, só que ele adere à Falange. Tá bom? E ele vai ser o grande responsável por esse treco se expandir. Beleza, obrigada. Aí vai começar a famosíssima Guerra Civil Espanhola, que afinal de contas é o assunto principal dessa aula. Tá bom, gente? Então vamos recapitular. A gente quebrou um pouquinho a ordem da aula, por mais que eu ache importante, vendo a história do Franco. Mas vamos relembrar. Espanha conservadora, tradicional, agrária, blá, 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 blá. Atrito. Republicano de um lado, monarquista do outro. Quem que ganha? Republicano. Instauramos a Segunda República Espanhola, que é extremamente progressista. Extremamente progressista, por mérito da Frente Ampla, que reuniu várias agremiações de esquerda juntas, e aí você tem um monte de política progressista sendo aprovada. Reforma agrária, voto universal, blá, 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 blá. Contra a República Espanhola, contra a Frente Ampla, a gente tem as elites tradicionais da Espanha. Então, os latifundiários, que tinham medo de perder terra, os banqueiros, que tinham medo de perder lucro, os industriais, que tinham medo que se apropriassem suas fábricas, e blá, 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 blá. Ao mesmo tempo, essa oposição também tinha, dentro dessa oposição, a gente tinha a Falange, que era um partido com tendências fascistas da Espanha, tá bom? E que vai encontrar em Francisco Franco uma grande maneira de se expandir, tá bom? O que acontece, gente? A Espanha estava um caldeirão, estava pronta para pegar fogo, para entrar em ebulição e a guerra começar de fato. Qual que foi o pretexto? O pretexto foi esse aqui. Alguns pouquíssimos grupos de esquerda minoritários fizeram uma perseguição religiosa dentro da Espanha. Acabei de falar que a Espanha era muito católica e a igreja tinha muito poder. Por causa disso, algumas agremiações de esquerda que eram mais extremistas olhavam para a igreja com desconfiança. Olhavam para a igreja com desconfiança. E aí começaram a perseguir alguns padres, algumas freiras. E aí foi uma merda, gente. Fuzilaram padre, fuzilaram freira, atearam fogo em mosteiro, em igreja, e esse tipo de coisa. Isso aqui foi o estopim para a Guerra Civil Espanhola começar. O povo que estava contra a Segunda República pegou esse exemplo, que realmente é bem, bem forte, né? Bem bárbaro. Pegou esse exemplo de, olha, essas pessoas estão deturpando o que é ser espanhol, estão afundando o nosso país, temos que lutar contra eles. Então pegou esses atentados tão selecionados, tão poucos, tão em exceções, e usaram como pretexto para começar a Guerra Civil Espanhola. Nesse cenário, Primo de Rivera, que eu falei desse nome para vocês, que era um general do exército espanhol, faz o chamado pronunciamento. Gente, que tem esse nome, mas que basicamente, gente, pronunciamento é quando você declara que você vai dar um golpe. É uma coisa bem espanhola, bem de militar espanhol. Mas é tipo assim, é um ato, é uma ação em que você vai a público, você, um general do exército, vai a público e fala, eu não vou mais obedecer o governo. Eu faço um pronunciamento. É bem assim, basicamente, gente, tá anunciando o golpe, tá bom? Pronunciamento, ó, tô pronunciando o golpe aqui. Tô pronunciando que a guerra vai começar. E aí, ela começa, tá bom? A Guerra Civil Espanhola vai de 1936 até 1939. O Franco, que estava exilado nas Ilhas Canárias, sai de lá e vai para o lugar que ele fez carreira. Mais fácil, né? E vai para o lugar que ele fez carreira. Aqui para o Marrocos. Bem na pontinha. Puta que pariu.
Por que eu não separo esses mapas antes? Mas eu sou muito burro. Ele vai aqui para o Marrocos. Vocês estão vendo, gente, as Ilhas Canárias aqui do ladinho, ó? Ilhas Canárias e o Marrocos. O Franco sai das Ilhas Canárias e vai para o Marrocos, onde ele vai começar um movimento militar contra a Espanha, tá bom? Então, no Marrocos, ele chega lá, pega as tropas que são leais a ele e vai partir para conquistar militarmente a Espanha, tá bom? Qual que era o objetivo? Qual que era o plano? O plano era invadir a Espanha. Puta que pariu. Mapa. Agora foi. Pelo Estreito de Gibraltar. Então aqui, gente, ó, desse ladinho, Marrocos. Não, quer dizer, desse ladinho, Marrocos. Desse lado, Espanha. Ó, Marrocos, Espanha. Marrocos, Espanha. O objetivo era pegar as tropas do Marrocos, subir para a Espanha e conquistar o país militarmente. Qual que é o problema? Eles não tinham condições de fazer isso sozinhos. Então, gente, o Franco está aqui num dilema. Que ele precisa atravessar o Estreito de Gibraltar, só que ele não tem como fazer isso. Ele não tem recursos para fazer isso. E aí ele pede ajuda. Quem que vocês acham que vai ajudar o Franco? Manda aí, qualquer um no chat, pode falar. Se não quiser falar também, não tem problema. Mas enfim, ele vai pedir ajuda. Olha, eu preciso atravessar o Estreito de Gibraltar. Quem que vai me ajudar? O Hitler. Isso. A Lua falou. A Falange, não, olha, a Falange era parte do governo espanhol também e estava junto. Do governo, não. A Falange era da Espanha e estava junto do golpe. Mas aí, o povo mandou. O Hitler vai ajudar. Mussolini e Hitler vão ajudar. E por quê? Porque o Franco era falangista. E porque a Falange era uma agremiação fascista. E tinha muito em comum com esses dois governos. Então, agora começa uma aliança que vai durar por toda a guerra entre Itália, Alemanha e Espanha. Não só porque o governo da Espanha parecia com o Itália. O Hitler e o Mussolini não foram lá de bom grado, bonzinhos, com bom coração ajudar o Franco. Não, obviamente não. Eles também queriam testar armas. Armas que seriam usadas na Segunda Guerra Mundial. Então, eles viram na Espanha um cenário perfeito para ajudar um futuro possível aliado e para testar as armas que eles sabiam que iam ter que usar em um futuro breve. Tá bom? Era como se fosse um aquecimento. E é por isso que na apostila de vocês, Guerra Civil Espanhola está na parte de Segunda Guerra Mundial. Porque é vista como um aquecimento para a Segunda Guerra. Tá bom? E aí começa a merda, né, gente? Dois lados na guerra. Primeiro lado, republicanos, que era o povo da Segunda República Espanhola. Então, a frente popular, frente ampla não, frente ampla é outra coisa. A frente popular, que eram os comunistas, os comunistas, os socialistas, os anarquistas, os liberais, e, por outro lado, os nacionalistas, que era o povo do Franco, os falangistas, e aí começa a eterna briga, tá bom, gente? A Espanha racha no meio, é uma merda do caralho, é uma grande guerra, mas enfim. O Franco, no fim das contas, vira generalíssimo, que é o mais alto cargo que alguém pode conseguir no exército, e começa a liderar a Guerra Civil Espanhola. Ele consegue o apoio das elites tradicionais espanholas. Então vamos lá. Conseguiu da burguesia. Por que burguesia? Porque tinha medo que a república virasse socialista, desapropriação, blá, 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 blá. Da nobreza. Por quê? Motivos óbvios. A nobreza tinha se fudido muito com a república. O clero. Por quê? Porque tinham perseguido os clérigos e militares, porque o Franco era um militar. Afinal de contas, e militar tem essa coisa mais nacionalista. E aí o exército nacionalista vai avançando para dentro da Espanha. Atravessa o Estreito de Gibraltar com a ajuda das forças aéreas alemã e italiana e vai avançando para o interior da Espanha com o objetivo de chegar em Madrid, a capital, tá bom? Nesse meio tempo, a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, vai fazendo uma cacetada de ataque aéreo contra as cidades espanholas. Para quê? Para testar arma, tá bom? Peraí, eu caí, gente? Não caí. Meu computador parou de fazer barulho, eu fiquei com medo. Não, tá ótimo.
Nesse meio tempo, conforme o exército espanhol vai avançando, a Luftwaffe, para testar armas, vai descendo bomba nas cidades espanholas. A mais famosa de todas foi Guernica, tá bom? Que tem o quadro do Picasso, que eu coloquei aqui para vocês verem, que é uma cidade espanhola que foi completamente destruída. Só sobrou esse prédio que vocês estão vendo na foto. E justamente nessa ideia de destruição, de morte e tudo mais, a gente teve o chamado terror branco, tá bom? Que é tipo o terror vermelho, terror branco da Revolução Russa, que era, conforme o exército nacionalista do Franco ia avançando, eles iam tocando zaralho, tocando terror. Mata republicano, fuzila, pendura, enforca, mutila, estupra, e vai indo, vai indo, vai indo. Foi uma coisa terrível, tá bom? Terrível, horrorosa. Muita gente morreu, muita gente mesmo. Só que, se por um lado Itália e Alemanha ajudaram o exército nacionalista, por outro lado, a União Soviética também vai entrar na guerra, também vai participar. Só que do outro lado, a União Soviética, por motivos óbvios, vai apoiar a Segunda República Espanhola, tá bom? Então, de um lado, nacionalistas, do lado do Franco, os falangistas, que tinham o apoio da Itália e da Alemanha, e por outro lado, os republicanos, a Frente Popular, que tinha agora o apoio da União Soviética, que mandou arma, que mandou dinheiro e blá, 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 blá. É nesse cenário, gente, que são fundadas uma das coisas mais famosas da Guerra Civil Espanhola, que são as chamadas Brigadas Internacionais, gente. Isso é bem legal. Ó, presta atenção, é bem legal mesmo. Essas brigadas internacionais eram tipo conjunto não, grupos de luta armada voluntário. Então, tipo assim, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo podia se alistar para lutar pela República Espanhola. Qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. Teve brasileiro que lutou. E teve um indiano naturalizado inglês que também lutou lá, nessas brigadas internacionais. O George Orwell, tá bom, gente? Da Revolução dos Bichos, 1984. Então, ele lutou na Guerra Civil Espanhola. Nessas brigadas internacionais, que estavam, obviamente, ao lado da Frente Popular. Eram principalmente compostas por socialistas, comunistas e anarquistas que estavam lutando pela sobrevivência da República Espanhola. Se alistaram de boa vontade, de bom grado, para ir lá lutar. Tá bom, Guernica aí? Tudo bem, gente? Ô, Edu, Oi? não teve alguma coisa de alguma brasileira que foi para essa guerra? Teve bastante brasileiro, não sei nenhuma específica para te falar. Nossa, eu lembro de alguém que foi para a guerra. Foi o que eu falei ano passado. Não é brasileiro, é mexicano. A gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar daqui a pouco. Não é mexicano, no caso, não é espanhol. Gente, vocês querem continuar na próxima aula? Vamos continuar na próxima aula. Tá bom, vou liberar vocês. Que era interessante. Parar de gravar. Se alguém tiver alguma última dúvida. Tchau, galerinha. Tchau, galera da gravada.